Gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra Monteiro de Castro, sou doutoranda em Ciências Sociais e jornalista pela PUC-Rio, e hoje o Snow vai dar um recadinho aí pra vocês. Ele tá todo lindo, todo macio, todo fofo, todo divo, olha aqui, de gravata, chique, tosadinho. Eu vou dar uma dica pra quem é de Niterói. Na Nikit Pet, você passa lá, o seu bicho é super bem tratado, super bem cuidado. Você pode pedir pro WhatsApp, pro Instagram, o Instagram eu vou deixar aqui. E hoje nós vamos falar de 6 galãs aí, 6 homens dos seus sonhos, 6 Mac Dreams. Tanto que ele fica com a personagem principal, quero tanto que eles fiquem juntos. Queria conhecer esse cara, ter ele comigo. E na verdade, né, eles não são assim exatamente o cara dos seus sonhos, ou não deveriam ser, né? Matemática, eu sou de humanas, no caso, não tô sabendo contar. Vamos aí para esses personagens e vamos lembrar, claro, eles não são assim totalmente horríveis, terríveis, eu não tô dizendo isso. Todos eles têm boas características como amigos, como pais, como filhos, como outras coisas, como outras pessoas, e até mesmo no relacionamento com essas mulheres tem alguns momentos que eles são muito legais. Então assim, não quer dizer que as atitudes machistas desses caras a gente vai, sabe, cancelá-los, eliminá-los da face da terra e não gostar mais desses personagens. Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô mostrando atitudes que não são legais, que é bom a gente olhar e observar, até porque essas atitudes às vezes podem, de alguma maneira, refletir no que a gente julga ser um bom relacionamento na vida real. Roda a vinheta. Em sexto lugar, eu vou falar de uma série que eu sempre falo, que eu gosto muito e que eu já recomendei em um dos vídeos, que fala de protagonismo feminino, que é As Telefonistas. Vários homens têm atitudes bem ruins aí nessa série, mas eu vou focar aí no nosso galã, no homem dos sonhos, no maravilhoso, no Francisco, e que não é tão maravilhoso assim. O Francisco, ele tem uma paixão enorme desde a infância, desde o início da adolescência, pela Lídia Aguilar, que no início tem outro nome, e ela muda de nome na série só pra, assim, situar. Eu vou tentar não dar spoiler. E ao mesmo tempo ele reencontra essa mulher com outro nome, etc. Ele está casado, inclusive ele trabalha na empresa do pai da esposa, na empresa do sogro, num cargo assim super elevado. E ele não era ninguém na vida, ele conseguiu dessa forma, não necessariamente dessa forma, mas ele conheceu essas pessoas e prosperou aí nesse sentido. Não que ele não fizesse um bom trabalho, ninguém tá dizendo que ele foi interesseiro, a pauta é outra. E aí o que ele fez? Ele reencontra essa mulher e fica muito confuso, vive várias emoções e ele fica com ela várias vezes, enquanto ele ainda está casado. Algumas vezes ele resolve meio que ficar com ela, outras não, e fica numa coisa muito doida, mas ao mesmo tempo ele nunca tratou com respeito a mulher dele, de contar que ele reencontrou alguém ou que ele tá confuso em relação aos sentimentos dele. Ele nunca faz isso. E ele continua casado. E é uma coisa super escondida, horrível. A mulher dele é tratada como louca por toda a família dela e ele continua ali não ajudando em nada para que isso seja diminuído, ou melhorado, ou tratado. E nem parece que ela é louca ou que ela tem qualquer problema mental, não tem nada a ver. Então o Francisco aí tem que chegar no nosso sexto lugar. E além de tudo, vários personagens homens dessa série têm uma atitude que eu detesto. Eles puxam as mulheres pelos braços. Eu detesto isso, detesto. As mulheres que eles gostam, inclusive. Eu sei que estamos em outro tempo, tá? Mas mesmo assim não justifica. Segue lá. Vamos pro nosso quinto lugar. E no quinto lugar a gente vai falar aí da maravilhosa Mrs. Maisel. Vamos falar Miriam e vamos falar principalmente do ex-marido dela. Se você tá assistindo essa série no início, desculpa, um pequeno momento aí que eu conto um negocinho, mas que logo também já aparece. Ela é a mulher perfeita, que tenta ser a todo tempo perfeita pra ele. Ela acorda antes dele pra se maquiar, escovar dente e ficar maravilhosa, pra quando ele acordar não ter que lidar com qualquer imperfeição da parte dela. Isso é meio chato, meio triste. Aí, depois disso tudo, como ele agradece? Ele se sente confuso na área do trabalho, na área profissional. Como ele vai resolver essa confusão na cabeça dele? Ele vai procurar terapia? Ele vai tentar mudar de trabalho? Ele vai buscar uma nova área de atuação?
Não! Ele resolve ter um caso com a secretária e ficar na dúvida com quem ele vai ficar e ficar com a secretária. E é péssimo, é horrível. E eles têm 2 filhos pequenos, é péssimo. E ela ainda perde com isso. Algumas condições de vida dão uma piorada em alguns pontos e tal. Depois eles até ficam amigos, melhoram um pouco a situação e tudo mais. Mesmo assim, em vários momentos ele é super machista em outra época. Mesmo assim, nada justifica esse comportamento. E por mais que ele se arrependa, vale ressaltar que ele se arrepende muitas vezes. E ele fala que foi uma péssima escolha. Isso é bem legal da gente falar também, porque é bom que as pessoas se arrependam, né, das péssimas escolhas delas. Vamos ali agora pro próximo, no 4º lugar. Quem a gente tem em 4º lugar? Um personagem que eu amo e que eu detesto reclamar dele e falar mal dele em qualquer ponto, mas que passar o pano não vai rolar. Que é quem? Michael Kyle. Eu amo essas séries dos anos 90 que trazem famílias negras e não são como as produções audiovisuais brasileiras, que os negros são sempre quem? Traficantes, empregados e escravos, ponto. Um ou outro que não. Ou morador da favela estereotipado, só. Mulher gostosa, só. E eu adoro isso, que são pessoas que têm classe média alta, classe média baixa, classe média média, pessoas com vida normal, negros e brancos, e é isso, gente. Porém, Michael Kyle, que é um cara que eu adoro essa série, Eu e a Patroa e as Crianças, pra quem não sabe, que é uma série dos anos 90, quem não assistiu, assista. No primeiro episódio, começa com ele implicando e mandando a mulher dele sair do trabalho pra bater um papo com ele em casa e ter mais tempo com ela. Sim, cansativo. Pra que você trabalha? Por que você fica em casa e tudo mais? Gente, anos 90, não era, sabe, século XIX. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como. Desde quando as mulheres trabalham? Pelo amor de Deus, anos 90. Né? Não é assim tempo, já passou essa fase idiota disso. Mesmo assim, tem isso, tem vários outros estereótipos aí formados, piadinhas. Tem um episódio que é todo dele fazendo piadinhas e tentando contar pra mulher dele que ela engordou um pouco e que ela deveria emagrecer. Ela não tem problema de saúde, ela não tem diabetes, ela não tá com obesidade mórbida, ela não tem problema cardíaco, ela não tem nenhum motivo explícito para ter que emagrecer um pouco porque ele quer. Mas ele passa esse episódio inteiro implicando com isso. E pior, ele nunca fala pra ela não. Ele vai dando indiretas, ele vai perguntando umas coisas e vira uma coisa super engraçadinha. É bem ruim esse episódio, bem triste. E pode ser que, eu não sei se pensaram no público, mas pode ser que muitas mulheres se sintam mal assistindo esse episódio. Não é muito legal. Vamos aí pro próximo, que é um cara aí que vocês podem gostar, achar fofo, mas o próprio nome da série já diz muito. How I Met Your Mother. Sim, Ted Mosby. A série se chama How I Met Your Mother. Como eu conheci a sua mãe. Traduzindo aí pra quem não sabe, pra quem faltou aula de inglês. Gente, o que ele conta durante toda a série? Quando a mãe aparece, ele tá contando pros filhos, aparecem os filhos sentados ouvindo. Ele conta a série inteira o relacionamento dele com outra mulher. É isso. Em 2 pontos é que ele conta lá da mãe, lá nos finalmente da série. Lá no acabando. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Nada a ver, sabe? Inacreditável, não é possível. E a partir disso, ainda tem a questão de que ele simplesmente, no início, quase que persegue a Robin, a amiga, que depois era amiga deles e tudo mais, a mulher que ele tá afim. Ele enche o saco dela, ele não aceita o não. E aí no final eles ficam juntos e a mãe dos filhos morre. Morre primeiro, depois eles ficam juntos. Quer dizer, ele é super insensível, porque ele tá contando pros filhos dele em 1000 horas como ele se relacionou com aqueles amigos, como ele conheceu a Robin, na verdade, como ele gostou dela, como ele ficou atrás dela enchendo o saco. E depois, quando ele conheceu a mãe deles, gostou muito e tal, ficou, casou, Menos casou. e ela morre e ele volta com a Robin no final. Então, assim, é super insensível contar isso pros filhos, né, gente?
Assim, pra quê? Que perda de tempo. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Chato, chato. E agora a gente vai pra série que todo mundo diz que é a série que How I Met Your Mother copiou, que é Friends. Vamos aí pra Friends pra falar de um personagem. Eu adoro Friends, tá, gente? Mas a gente tem que falar. Não vamos aqui passar o pano pra nada. Friends, temos aí Ross Geller, o personagem principal, a lagosta da Rachel, que simplesmente... O personagem principal, tô falando porque ele é o galã, porque ele fica com a personagem principal, que é a Rachel. Não sei se vocês sabem, mas a personagem principal de Friends é a Rachel. E... assim... ele gosta dela desde criança, ele nunca teve coragem de falar nada pra ela, e aí quando eles começam a ficar juntos e a namorar, que legal, primeiro ele tava na dúvida se ficava com ela e ficava com uma outra mulher que ele trouxe lá que ele conheceu fora do país, no Japão, eu acho. E aí ele faz uma lista de prós e contras, que não foi ideia dele, foi ideia do Chandler, mas ele embarca e ele vai, e a Rachel acha péssimo isso, péssimo. E um dos defeitos da Rachel ela é só uma garçonete. Ele é um cara acadêmico, estudado, com PhD, que trabalha no museu, etc. Mas assim, amigo, o seu diploma não faz você uma pessoa melhor do que as outras. Só pra te contar. Eu sou da área acadêmica, eu estudo, tô fazendo meu PhD aí também. Mas eu não acho que eu me torno melhor do que ninguém por isso. Não é pra isso que existe a pesquisa e o estudo. É outras coisas. É pra gente contribuir e aprender de outras formas. E não menosprezando os outros. E quando ela começa a trabalhar na área dela, né? Deveria ser um orgulho pra ele que se incomodava dela ser uma garçonete. E também é uma felicidade, porque ela tá trabalhando na área dela e tá gostando. Ela era uma péssima garçonete, ela detestava aquele trabalho. E ela tá ganhando melhor e tal. Ele começa a implicar e ter um ciúme doentio, enlouquecedor de um cara do trabalho, que é um cara que leva ela pra lá, que conhece e tal, que é o Mark. E sempre ajuda, e eu acho que ele é casado, nem me lembro. Mas ele nunca deu em cima dela, nunca foi abusivo, nunca foi sem respeito, pelo contrário, só ajudou profissionalmente. E o Ross tem um macismo com esse homem, de chegar a um ponto que um dia ela estava trabalhando demais, ela não teve tempo, eu não sei se era comemoração de Dia dos Namorados, ou de aniversário de namoro, ou um jantar, que ele leva milhões de coisas pro emprego dela, balões, vinho, e não sei mais o que, e jantar, e vai espalhando pela mesa. Gente, dá vontade de sair voando, né? Que agonia. Não dá. Isso não é valorizar a mulher, né, querido? Se você não gostava que ela era só uma garçonete, queria algo melhor pra ela, talvez, mais dentro da área dela, que a fizesse mais feliz, agora você demonstrou de uma forma muito ruim. E depois disso ele vai lá e fica com outra mulher, quando eles meio que se separam, mas não se separam, uma confusão danada. E a todo tempo, lá nos finalmente de Friends, que Friends não tem spoiler, porque não tem mais liberdade poética pra isso, depois de tanto tempo, o que o Ross faz? Ele simplesmente tenta se meter, ela tem uma oportunidade de trabalho em outro país, ficar fingindo no início com medo, mas começa a querer ir, conhecer novos horizontes, e ele vai e tenta subornar o chefe dela para voltar com o emprego dela anterior, sabe? Assim, se metendo de uma forma, não era melhor ele sentar com ela e falar assim, olha, eu gosto de você, quero ficar com você, tenho certeza, e é isso, vamos ficar junto. E porque ele tenta trocar o emprego dele para Paris também. Nunca vai tentar, né? Porque ele é incrível. E ela não. E ela é só uma garçonete. Eu nunca tinha pensado nisso. Veio agora. Por último, vamos pro nosso Mac Dream oficial. Derek Shepherd. Gente, se vocês amam... Calma. Calma, por favor. Tenta entender o meu ponto. Eu vou falar aqui do início do relacionamento dele com a Meredith, que eu também não posso falar das atualidades, porque eu não assisto mais essa série. É muita tristeza, não deu pra mim, mas se você gosta, tudo bem. O que acontece? Ele simplesmente fica com ela, se encontra, se conhece e ficam assim do nada, depois descobre que na hierarquia do trabalho ele tá acima dela, e isso é meio questionável, não é muito legal, e pra piorar tudo assim, né? Surge a esposa dele depois.
que ele nunca contou que tinha essa esposa que surge do nada, de outro lugar, e que não separou de verdade, aí vem confusão, aí chega um momento que ele tá confuso, que ela tem que se humilhar e virar pra ele e falar, choose me escolha, fica comigo, pelo amor de Deus. Horrível, né? Horrível, vamos combinar. E ela é uma pessoa com alguns probleminhas também, de autoconfiança, de depressão, de alguns problemas familiares, um histórico meio complicado, uma coisa com a bebida no início e tal, que ninguém pensa nisso, mas que tá ali. E com essa mulher vivendo isso, ele toma esse tipo de atitude. Então eu acho que eles eram homem dos sonhos quando a gente pensa nessa atitude. Agora, de todos que eu falei aqui, gente, por favor, se você desgostou, se você discorda, escreve aqui nos comentários que a gente pode debater. Eles têm várias atitudes legais. Por exemplo, o Ross, eu amo o episódio que ele compra uma bicicleta pra Phoebe e depois ele percebe que ela não sabia andar de bicicleta. E ela nem sabia que não sabia. E ele é um amigo maravilhoso. Então, vários desses personagens têm outros momentos que eles são legais, que eles são bons e etc. O problema é a gente enaltecer e achar que esse é o padrão de comportamento e de relacionamento que a gente acha positivo, que a gente acha bom, que a gente acha homem dos sonhos. Não é. É só isso, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloque o seu joinha se você gostou. Se você desgostou, pode pôr seu dislike também. E vem aqui debater que a gente vai ter essa conversa aí, tá bom? Um beijo.